ratificação, confirmação ou sanatória são nomes diferentes para o mesmo instituto. Bem, o que é a convalidação? Convalidação é uma forma de corrigir defeitos leves no ato administrativo. Nem sempre o ato administrativo possui um vício, possui um motivo que, à luz do interesse público, justifique uma anulação. Há casos em que o defeito é muito superficial. E quando esse defeito for superficial, ele pode ser convalidado. A convalidação conserta, corrige, vamos dizer assim, retifica vícios superficiais que atinjam o ato administrativo. Bem, a convalidação só pode ser praticada, a convalidação só é possível, quando o defeito atingir o ato, na competência ou na forma. Apenas vícios na competência e na forma autorizam a convalidação. Se o defeito apanhar o ato em algum dos seus outros 3 requisitos, a convalidação é impossível. Então, defeitos no objeto, no motivo e na finalidade tornam o ato nulo, inviabilizando a convalidação. Outra coisa importante. Há uma divergência muito acentuada na doutrina sobre a natureza jurídica da convalidação. Se a convalidação seria um dever ou uma faculdade. Se a convalidação seria uma decisão vinculada ou discricionária. Bem, a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo, abertamente trata da convalidação como uma faculdade. Está dito lá que a administração pode convalidar os seus atos eivados de vícios sanáveis. Pode convalidar. Pode convalidar é uma frase que transmite a ideia de faculdade, de discricionariedade. Agora, a doutrina entende de outro modo. A doutrina tem considerado que a convalidação é um dever, porque em favor da convalidação, existem 2 valores jurídicos, que são a economia processual e a estabilidade das relações sociais, a segurança jurídica. Economia e segurança jurídica, 2 valores em favor da convalidação, enquanto que em favor da anulação, que seria o outro caminho, só há um valor jurídico, que é o valor legalidade. Aqui, a doutrina faz um raciocínio quantitativo. 2 valores jurídicos em favor da convalidação versus um valor jurídico em favor da anulação, 2-1 para a convalidação. A convalidação é um dever e não uma simples faculdade. Eu aqui, grosso modo, fiz referência a diversos dos pontos de vista sustentados pela professora Veida Zancanera, que é a maior autoridade brasileira em convalidação do ato administrativo. É a professora Veida que faz essas considerações que eu aqui simplesmente repeti e que são da maior utilidade para o dia da sua prova. Então lembra, a convalidação corrige defeitos leves no ato que o atinjam na competência ou na forma. A convalidação para a lei tem natureza jurídica de poder, de faculdade, de discricionariedade, mas para a doutrina a natureza de dever, é de decisão vinculada. A última coisa, consideração também feita pela brilhante administrativista, que é a professora Veida Zancanera. Lembre porque é muito importante. Se o defeito já tiver sido impugnado perante o judiciário ou perante a administração, se aquele vício já foi objeto de alguma impugnação, a convalidação se torna impossível. Atos cujo defeito já tiver sido impugnado administrativa ou judicialmente são inconvalidáveis. Tem mais uma, hein? Vamos então para a última pergunta de hoje. Na tela. Professor Maza, o que é conversão do ato administrativo? Nossa, pergunta extremamente
extremamente difícil. O que é conversão do ato administrativo? Cuidado, hein? Não confunda conversão com convalidação. O que é conversão do ato? Você sabe responder? Ah, mas a conversão é uma conversa grande. Não, conversão não é uma conversa grande. Piada mais besta. O que é conversão do ato administrativo? Essa nunca caiu no exame de ordem, mas vai saber. A prova da OAB é cada vez mais difícil, melhor ter conhecimento a respeito disso. O que é a conversão? Em alguns casos, o ato foi praticado dentro de uma certa categoria de ato administrativo e possui um defeito nessa categoria. Mas, se o ato for convertido, esse mesmo ato, para uma outra categoria, o defeito desaparece. Numa situação assim, nós temos a chamada conversão. Eu mudo a categoria do ato para que o defeito existente na categoria inicial não permaneça na nova categoria. Conversão é isso. É uma mudança de tipo do ato administrativo para uma nova categoria em que aquele defeito inicial não existe. Vamos imaginar um caso qualquer. Uma concessão de serviço público é outorgada ilegalmente por tomada de preços. Você deve lembrar que concorrência, que concessão de serviço público só admite licitação na modalidade concorrência. Não pode ser por tomada de preços. Mas a concessão foi outorgada por tomada de preços, atropelando a exigência de concorrência pública. Bem, nesse caso, alguns autores sustentam que eu posso receber essa concessão como permissão. Eu transformo a categoria do ato de concessão para permissão, e como a permissão pode ser outorgada por tomada de preços, eu corrijo, vamos dizer assim, corrijo a ilegalidade. Bem, desde que o mecanismo de conversão não esbarre em nenhuma violação de dispositivo legal, temos que considerar que a conversão é possível no direito administrativo. Então eu mudo a categoria de ato para uma categoria em que o defeito inicial não existe. É isso, esse foi então o nosso segundo bloco do programa de hoje, o Pergunte ao Professor. Não esqueça que você pode mandar o seu e-mail. Mande o seu e-mail para provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br, e aí no próximo programa a pergunta que eu respondo aqui será a sua pergunta. Mas não terminou não, hein? Nós temos ainda o mais importante bloco do programa, que é o X da questão. Eu vou te mostrar como que essa teoria toda cai na hora da prova. Você não é louco de sair daí. Daqui a pouquinho eu volto com o X da questão. Até mais. Chegamos então ao terceiro e mais importante bloco do programa de hoje, que é o bloco o X da questão. Costumo dizer que não adianta nada saber teoria, não adianta nada estudar um monte de coisas e na hora da prova errar a alternativa. Então, para responder testes em provas de múltipla escolha é preciso treino. Treino, como tudo na vida, tem que treinar. E esse terceiro bloco do programa de hoje tem esse objetivo de desenvolver em você a habilidade de responder a testes de múltipla escolha. Bem, eu separei para o programa de hoje 2 testes do exame da OAB Nacional, o exame OAB-CESP, envolvendo aspectos e peculiaridades do ato administrativo. Vamos passar imediatamente para o primeiro teste. OAB Nacional CESP. Quando um ato administrativo legal e perfeito torna-se inconveniente ao interesse público, a administração poderá, repare o verbo, poderá suprimi-lo por meio de, letra A, anulação, letra B, refazimento, letra C, renúncia e letra D, revogação. E aí, sabe qual é o X da questão?
O X da questão é a letra D de dado. Vamos ver por quê? Voltando